Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, você que é mulher, você que é homem, faz parte de uma igreja evangélica ou não, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do meu canal. E esse podcast é mais do que especial, porque nós temos uma pessoa que tem uma experiência de vida fantástica e ela vai falar sobre o que aprendeu no decorrer do tempo e tudo mais, as suas tempestades da vida, os seus desafios e como ela conseguiu vencer um pecado que até hoje tem muita gente que luta contra isso. Estou aqui com a Aline. Aline, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite de participar do podcast. E eu creio que muita gente vai ser abençoada com seu testemunho. E eu já queria perguntando para você como que foi a sua conversão e também que você se apresente, né? Onde você mora, se você tem algum projeto hoje, fique à vontade, mas comece com a sua conversão. Como que você teve o primeiro encontro com Cristo, né? E depois a gente vai conversar sobre outros assuntos. Bora lá? Bora lá. Amém. Muito obrigado por estar aqui. Meio. A graça é minha e de Deus também por ter concedido esse momento. Uhum. É, é melhor não falar de onde eu venho, né? É como diz aquela passagem, né? É um lugar que não tinha muita formosura, um lugar que ninguém espera, uma Cafarnaum, basicamente. Mas eu creio que Deus, ele olha para esses lugares improváveis, onde tem pessoas improváveis, e ele fala assim: vou pegar pela graça, para saber que é a graça dele, né? Eu moro numa cidade de 4.000 habitantes, mas eu nasci em BH. Essa cidade chama Volta Grande, Minas Gerais. Com 4 anos de idade, eu fui para morar lá. E eu tive uma infância bem conturbada. Meu avô pastor assembleano, família toda pentecostal. E uma coisa que me intrigava muito, e falando o contexto para poder explicar até chegar na convenção, é que eu sempre via demônios, desde criança. E eu sempre me perguntava assim, né? Com um pouco de raciocínio que eu tinha e um pouco de intelecto. Eu me perguntava assim, por que eu só vejo demônio e coisa ruim, sendo que eu tô na igreja, meu avô é pastor, um lar cristão. E conforme eu fui crescendo, ganhei meu primeiro computador, eu comecei a pesquisar sobre as coisas que eu via e tudo. E aí eu cheguei a várias seitas e coisas de ocultismo, fui mais pra esse lado, saí da igreja, conheci pessoas, comecei a ver uma total desordem, né? Nós já nascemos com uma humanidade desordenada, né? Em todos os seus sentidos e faculdades, tudo degradável. E eu somente fui caminhando mais fundo nisso, né? É como se Deus tivesse tirado um pouco o pé do freio. E eu lembro que eu queria muito estar na igreja, então eu vivia entre esses dois mundos por muito tempo. Eu saía, mas voltava. Mas não tinha força. Era mais forte. As drogas e toda aquela vida. Nesse período eu comecei a fazer da sexualidade o meu Deus. Era tudo pra mim, era minha fonte de prazer, minha fonte de carinho, de afeto, de encontrar plenitude. Pra mim, isso era a minha vida. Tudo que acompanhava isso. Então, aos 16 anos, eu tenho até a data aqui, dia 21 de 11 de 2016, após várias tentativas de suicídio, eu ia tentar suicídio. Eu lembro que eu costumava mandar nos grupos, postar nas redes sociais: Satã deseja um bom dia pra você. Eu fazia coisas que não cabem falar aqui, né? Mas o tamanho da graça de Deus não se pode medir. Eu lembro que eu saí para fumar um cigarro. Eu olhei pro céu e falei: será que você pode amar alguém como eu? Joguei essa assim como um último suspiro, uma última chance, mas sem esperança. Só joguei, sabe? Fui. Quando eu voltei, minha família não estava mais em casa. Ela tinha ido pra igreja. E eu falei: agora é a hora que eu vou dar o calo. Ninguém vai saber, porque todas as tentativas eu falava com as pessoas que eu queria me matar. Dessa vez foi silencioso, sabe? Só queria ir embora mesmo. Eu tava no meu quarto, usando drogas. Eu senti um abraço, assim. Eu não vi nada, mas eu me senti abraçada. Eu senti uma santidade. Eu não entendia nada de Bíblia, mas eu senti uma santidade tão forte. Eu só sabia chorar, porque eu pensei assim: como algo tão puro pode abraçar algo tão impuro? Ao mesmo tempo que eu sentia a pureza de Deus, que hoje eu entendo que é Deus,
eu sentia a minha impureza, o tamanho da minha impureza, o tamanho da minha depravação, o tamanho da minha desordem. E diante disso, eu fiz uma das promessas mais loucas que alguém acho que poderia fazer, talvez. Sem saber de nada, eu só falei: eu sei as coisas de errado que eu tô fazendo. As drogas que estão escondidas aqui no meu quarto, dá pra me pegar, jogar fora, eu vou fazer isso agora. Mas existe uma coisa que é o meu Deus, meu ídolo, que chama sexualidade, a atração que eu tinha por mulheres, que eu não consigo sozinho. Eu orei a Deus e falei: Deus, nesse momento eu tô te entregando pra sempre. Eu prometo nunca mais beijar uma mulher. Não sei como vai ser, mas eu te prometo isso. Eu faço meio que um voto, sabe? Porque eu não confio em mim, mas eu confio em você pra, pela sua graça, me ajudar a firmar esse voto. Então, naquele momento eu tive convicção de que algo tinha mudado, porque é como se fosse um antes e depois de Cristo. Antes daquele exato momento, eu estava com o coração cheio de ódio, cheio de tristeza. Eu tomava muitos remédios de depressão. Eu me cortava, eu tenho o braço todo marcado. Muitas coisas, e eu só ouvia vozes assim: se mata. Eu ouvia muitos demônios, me assombravam. E a partir daquele momento eu senti uma paz que excede todo entendimento. Hoje eu posso falar com princípios bíblicos e com a verdade bíblica isso, né? Mas eu senti uma paz, eu senti uma total diferença. Ao invés das vozes que vinham falando assim: você é um lixo. E eu ouvi isso por muitos anos. É como se essa voz falasse desde criança pra mim: você é um lixo, se mata. Naquele momento a voz cessou. E eu ouvi: você é amada. Sabe? Não é que literalmente Deus falou no meu ouvido. É a sensação de se sentir amada. De não se sentir mais um lixo. De, apesar de ser um lixo, hoje eu entendo isso, porque sem Deus, e mesmo com Deus a gente ainda, as nossas maiores obras e mais bonitas ainda estão marcadas pela degradação desse mundo, pela sujeira, por mais que a gente tente ser limpo, né? Ainda há pecado na nossa santidade, né? Um pouquinho, a gente não... Mas hoje eu entendo isso e, sabe, aquilo de se sentir amada. Se sentir não mais um lixo, mas agora eu pertenço a alguém. Alguém que eu falei que odiava, alguém que eu peguei a sua palavra e muitas vezes peguei, rasguei e comi. Eu falei: como pode esse Deus me amar? Ele podia amar qualquer pessoa na minha mente, qualquer pessoa. Mas eu não. Eu estava fora da lista, eu tinha feito tantas coisas que para mim seria impossível ele me amar. Então, esse foi o processo. Na verdade, esse foi o início, né? Eu pensei que o início da minha vida no Evangelho seria um início de uma vida maravilhosa, não que ela não seja, mas uma vida sem dor. Uma vida que muitos pregam por aí, né? Um sensacionalismo, como se a gente estivesse a paisana num resort. E aí eu descobri, entrando para a fé cristã, que nós estamos em guerra, não num resort, curtindo e, enfim, basicamente isso. E como sua família via essa sua atração por mulheres? Teve uma resistência dos seus pais? Você disse que veio de um meio assembleiano, né? Então, o meio pentecostal tem uma ideia de repulsa de alguns pecados que parece que eles acabam colocando uma prateleira maior ou menor, né? Como que os seus pais, não sei se eles ficaram sabendo disso, mas como que eles reagiram quando souberam que realmente você tinha esse pecado, que inclusive você tem um livro, né? Como é o nome do livro que você falou? O pecado que eu chamei de amor. Isso, então, usando essa expressão, né? Como que seus pais lidavam com isso? No caso, eu cresci sem um pai presente. Eu cresci com a minha mãe e com meus avós, todos inseridos nisso da igreja. Meu avô, como a maioria dos pastores assembleanos de interior, foi jogado assim no ministério, e eu posso falar isso com propriedade porque hoje ele entende isso. Sem teologia, sem preparo nenhum, apenas falaram: olha, você vai ser pastor. E ele foi, ao longo que eu fui crescendo, eu fui vendo ele ali se dedicando a ler, a entender, porque ele não é totalmente analfabetizado, mas ele conseguia pelo menos ler a Bíblia e consegue fazer algumas coisas funcionais. Então, por mais que ele foi ali jogado, ele tentou se empenhar em ler e estudar para tentar fazer algo.
Ele sabia que para construir igreja precisava. E no limite dele ele fez. Então, assim, meu avô, ele nunca teve muito conhecimento. O que ele tinha de conhecimento era o que foi ouvido. Então, muito da fé dessas pessoas do interior, desse contexto de Assembleia de Deus do interior que eu conheço, que eu posso falar, é de ouvir. Tem pessoas que ditam até ditados populares, e desculpa tá rindo aqui, mas, assim, tem muitas pessoas que falam até ditados populares como se tivesse escrito na Bíblia. Então, assim, é um contexto bem difícil. Então, quando eu falei, meu avô não sabia como reagir. Ele fala, ó, é errado, mas tá tudo bem. Entendeu? Ele não sabia o que falar, não sabia o que reagir. Em contraproposta disso, tinha minha mãe, que já viveu em cidade grande, sabia um pouco da vida e da Bíblia, mais estudiosa, né? Se empenhou, já era um outro nível, assim, de intelecto. Ela me tirou muitos privilégios, né? Que eu comecei a falar abertamente com 13, 14 anos de idade e praticar, assim. Então, ela me tirou meus privilégios e a gente começou a ter uma quebra de relacionamento. Então, se eu pudesse falar para alguns pais hoje, se seu filho se assumir gay, ame ele. Amar é por limites. Depende da idade também. Tem uns que estão 18, mas mostre esse amor de verdade, porque às vezes a mãe sofre um luto, porque você como pai, você imagina uma vida para o seu filho, um futuro. E nem sempre ele vai viver aquilo que você imaginou. Isso não depende de você. Depende de Deus, do propósito dele. Então, minha mãe, ela viveu um luto da filha que ela queria ter. E ela descontou essa raiva, e aí eu também de volta. Então, a reação foi muito difícil na família, né? Agora, em contexto de igreja, porque minha família estava toda na igreja, minha família toda dessa pegada pentecostal, todo mundo fez o que a gente está acostumado já, né? Demonizar, falar que é um demônio. Muitas vezes os pastores que vinham de fora pediam para orar por mim, para expulsar o demônio. Seria muito fácil, né? Se fosse um demônio, porque já teria ido embora, né? 13, 14 anos de idade. Era só fazer uma fila e vários pastores chamar os LGBT todos e falar, bora, gente. E muitos iam querer, sabia? Porque é muito mais fácil viver uma vida sem esse desejo quando ele é indesejado. Tem muitas pessoas que sentem e gostam do que sentem. Tem pessoas que, para elas, se elas pudessem, né, ou soubessem o caminho, elas não iam querer viver essa vida, porque não é uma vida fácil. Uma vida de muitos preconceitos, de muitas lutas com a família. Mesmo famílias não cristãs não aceitam e reagem de formas adversas. Igreja, sociedade. A gente não pode ser hipócrita. Fala que só a igreja não aceita. A sociedade. Por mais evoluída que hoje a sociedade seja, ela ainda não tem, são muitas pessoas, né, no mundo. Então, basicamente, esse foi o que eu enfrentei nesses contextos. Família. E Aline, querendo ou não, tem muitos jovens, meninas e meninos que frequentam uma igreja evangélica. Tem essa dificuldade, tem atração, no caso o menino tem atração às vezes por outro menino e menina por menina. E tem dificuldade às vezes de conversar com o pai ou a mãe para falar sobre isso. Porque, querendo ou não, é um pecado e todo pecado tem que ser tratado. Você recebe muitas mensagens de pessoas que frequentam a igreja e tudo mais e tem medo de expor isso, com medo de uma represália, algo do tipo? Eu recebo muitas mensagens de jovens que não sabem o que fazer. Eles têm três tipos. Tem aqueles que estão desesperados, querendo que eu apresente um antídoto para a atração sumir, porque é um problema no caminho deles em relação à igreja. Porque se entende que se entrou para a igreja, você precisa, na hora, no exato momento que você decidiu Cristo, você precisa ali virar hétero. E a santificação, né, ela é gradual. Existem algumas pessoas que acontecem, mas então elas ficam desesperadas, porque para algumas pessoas só existe evangelho se
se o homossexual for hétero pra comunidade LGBT. Então, então as pessoas têm essa ideia. Eu só vou pra igreja depois que eu mudar. Isso vem de todos os tipos de pessoas. E essa ideia também vem da galera. Tipo, eu só vou pra igreja se eu virar hétero. Que eu sei que ninguém aceita. Então eu recebo muitas mensagens desesperadoras. Primeiro dessas pessoas que eram tidos. Segundo, de jovens que falam, eu preciso falar com alguém. Porque eu já não aguento mais ficar em silêncio. Eu tô vendo a minha vida aqui, meu pastor tá me apresentando mulheres, eu tentei casar, tentei namorar, mas não tá dando certo. Aí eu falo, sim, você precisa confessar. Porque se você jogar luz nessas trevas, e não tô falando em específico, todo pecado, toda pessoa que vive um pecado não confessado, ela tá em trevas. A Bíblia fala para nós confessarmos pecados uns aos outros. Então, se jogar luz, vai ficar mais difícil para você cair. O que acontece? Essas pessoas que escondem muitas mensagens, por exemplo, Aline, preciso de ajuda. Aí eu vou ver lá, a pessoa confessa, caí, fiz isso e isso na homossexualidade. Eu vou olhar o perfil, no outro dia a pessoa tá cantando. Por que essas coisas acontecem na igreja? Porque a pessoa não confessa. Tudo que você não confessa dá legalidade para você continuar vivendo uma vida desordenada sem ninguém saber. Agora, se eu falo pro meu pastor ou para alguém, um amigo, se eu abro pro mundo, como eu fiz, por exemplo, é uma proteção. Por quê? As pessoas já vão saber quando eu estiver em área de perigo. Mas se eu não exponho, fica mais fácil, né? E o último grupo de pessoas é aquele grupo que tem pastores de 20, 30 anos que vivem uma vida escondida. E aí, no último instante, procuram quando são descobertos, né, uma solução. Procuram tentar saber o que fazer, né? Então, meu conselho sempre é esse, sabe? Traga a luz. Traga à luz tudo que você puder. Porque quando a gente lê ali Romanos 1, nós vemos que após o apóstolo Paulo falar, né, das desordens humanas e do homem colocar outras coisas, né, como Deus, amar a criatura acima de Deus, a gente vê que ele fala de uma gama de pecados, idolatria, moralidades, bebedice, tudo. Então todas essas coisas precisam ser trazidas à luz. Porque o maior problema de uma pessoa que é cristã e tem atração não é a atração, é o pecado. E quando a gente fala de pecado, uma pessoa que sente atração e é cristã, ela não tem só isso para lutar. Ela tem toda uma gama de outros pecados. É toda uma desordem que precisa ser reorganizada, amando a Deus acima de todas as coisas, vivendo uma vida de acordo com o propósito dele e obediência, né? Uhum. E uma outra pergunta agora um pouco mais pessoal. Você mesmo disse que teve contato com mulheres, você entendeu que era errado à luz da Bíblia, foi convencida pelo Espírito Santo. Só que tem aquela coisa, né? Nem sempre, como todo pecado, você consegue vencer de um dia para o outro. Então, talvez tenha pessoas que tá assistindo esse podcast que tá passando o que você passou um dia, que tá lutando contra esse pecado de gostar de outra menina, ou até mesmo o menino de gostar de outro menino, e por aí vai, e ainda exerce alguns ofícios na igreja. Qual seria a sua orientação? Primeiro se afastar e cuidar desse pecado, ou realmente continuar fazendo o que tá fazendo e depois decidir o que vai fazer? Porque tem gente que, eu não posso sair da igreja porque eu sou filho de pastor. Eu toco no louvor, não posso. Qual seria a sua orientação? Porque você passou por isso. Você veio de um contexto pentecostal, que normalmente eles exigem que você esteja na igreja para que você seja espiritual, de um certo modo, né? Qual seria a sua orientação nestes casos? No caso de um jovem que já... Que sabe que é errado, que sabe que é tá errado. exercendo o ministério e fica com medo de represália do seu pai, que é pastor, ou algo do tipo, ou da igreja. Tá. É necessário trazer luz. Por mais difícil que seja contar, é preciso contar. É preciso contar e tratar. E quando eu falo tratar, eu não tô falando de cura gay. Mas precisamos de entender que o pecado, como dizia Santo Agostinho, é uma desordem dos amores, né? Orde amores, se eu não me engano.
Tem todo um estudo sobre isso, que eu gosto muito. Então ele precisa entender que ele está em desordem. Mas um hétero que está na igreja também está em desordem. Todos nós estamos. Mesmo dentro da igreja, somos pecadores redimidos, porque todo dia buscamos essa redenção. E o que é buscar essa redenção? É buscar, pelos meios de graça, vencer o pecado até que a boa obra que Deus começou esteja sendo feita e completa, né, para o dia de Cristo. Então, assim, existem jovens, vamos lá, 3 tipos, de novo, a tríade, né? Não conseguimos sair disso, é difícil. Existem jovens que estão ali e apenas sentem um desejo e nunca praticaram. Nunca chegaram a praticar. É pecado. Primeiro, porque o desejo em si já é o pecado, já é pecado, entende? Mas depende dele alimentar ou não isso. Talvez ele não tenha um poder de escolha se ele vai sentir do que ele vai sentir a respeito da atração. A atração, ela vem um sentimento por um menino, por exemplo, vem um sentimento por outro homem da igreja ou fora. Vem um sentimento, assim como você pode passar na rua e vir um sentimento por uma mulher, cabe a você, como diz conselho de Deus para Caim. O pecado já é a porta. Seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo ou deixar que flua. Falando aí numa linguagem mais que as pessoas possam entender. Então, esse primeiro grupo são pessoas que têm somente o desejo. Então, cabe a ele dominar, ou seja, não alimentar o desejo, que é um pecado em si, e viver uma vida procurando ser ordenada. E existe a segunda gama. São pessoas que estão dentro da igreja, já ficaram, mas se arrependem. Mas já tiveram essa vida, não contaram para ninguém, não confessaram, jogaram debaixo do tapete. E existem aqueles que estão na igreja e estão praticando, estão vivendo uma vida dupla. E existem aqueles que estão acabando de entrar também, estão querendo uma nova vida. Então, para cada um, uma abordagem diferente. Mas tudo partindo do princípio da ordenação. Partindo do princípio de você precisa renunciar a isso e ser sincero com Deus. Porque vamos ser sinceros. Dentro das nossas igrejas, nós não sabemos. A diferença de um cristão que sente atração sexual para um hétero é que o pecado dele está visível, o do hétero não. Então, o conselho que podemos dar... Agora eu que te faço essa pergunta. Qual conselho podemos dar para um cristão que tem uma luta, exposta ou não, e atua na igreja? Você acha que ele deve atuar ou não? A luta dele impede que ele atue ou não? Não. Então, se é uma luta, não. Agora, se vive uma vida dupla, acho que a pessoa nem estaria procurando saber do assunto. E se estiver, o meu conselho para você é que você busque confessar os seus pecados, busque viver uma vida na luz, na sinceridade, e se afaste por um tempo, como foi falado no início, né? Na sua pergunta. Se afastar, não porque do pecado em si, mas se afastar porque você, como qualquer outra pessoa, a gente aconselharia, sabe? Não existe isso de nichar o homossexual, mas ao mesmo tempo existe, né? Eu tô falando que não existe no sentido bíblico, porque o apóstolo Paulo, no 1 Coríntios 6, ele listou ali todos os pecados que ele queria dizer e juntou com Malacói e Assinocoitai, né? Homossexuais, Malacói, podemos dizer, macios, feminados, enfim. Ele juntou a homossexualidade junto com todos os outros. Então, precisamos juntar também. Então, por que essa pessoa deve sair por um tempo? Para tratar aquilo, para que quando ela volte, dependendo da queda, dependendo do que aconteceu, que a gente não sabe, é uma hipótese, ela volte sabendo que ela precisa amar Jesus acima do desejo, acima de qualquer coisa. Porque o problema não é o problema não é, como que eu posso dizer,
A pessoa que é cristã e tem desejos é como uma pessoa heterossexual que tem desejos. Hoje eu sinto desejos héteros. Eu entendo isso. Mas a questão é, você ama mais a Deus ou o seu desejo? Você sofre mais em estar renunciando aos seus desejos ou sofre mais em pecar contra o seu Deus? Se você sofre mais em renunciar do que em pecar, então você nem regenerado é. E aí precisa de... Só Deus pode fazer esse milagre. Só Deus pode regenerar o coração de um homem. Me diga uma coisa, você, quando teve o contato com Deus, houve sua conversão, o seu contato com a Bíblia também, daí você procurou uma igreja, ok? Uma igreja, não sei se foi pentecostal ou não sei se você era de lá, mas não cheguei a perguntar. Mas suponhamos que você saiu dessa igreja pentecostal, conheceu o evangelho ali e foi procurar uma outra igreja. Infelizmente, querendo ou não, a gente sempre olha para o passado da pessoa. E tem igrejas que acabam cometendo alguns preconceitos devido a isso, né? Será que não vai cair de novo, né? Não dá para colocar em tal ministério porque não dá para confiar e tudo mais. Você teve esse preconceito? Sim, sim. Eu fiquei um mês dentro do quarto, lendo Bíblia, orando, como uma boa pentecostal. Uhum. E 4 anos na Assembleia. Depois que eu li bastante a Bíblia, entendi que não era a linha que eu queria ir. E passei por dificuldades lá, não o medo, porque eles já me conheciam. Então, para eles, meu testemunho foi algo de levar para os lugares para contar uma história de superação, sabe? Mas eu passei por 2 igrejas que me trataram muito mal. Que provavelmente pelo medo do assunto que eu abordo, por medo da minha queda, mas quem está isento de cair? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E a questão é, os santos, eles, se eu não me engano, está nos cânones de Dort. Os santos, eles caíram em muitos pecados. A diferença, eu estou só parafraseando, claro que eu não vou saber decorar tudo, né? Não tenho a cabeça de gênio. Mas eles caíram em muitos pecados, os santos. Porém, a questão é, eles não permaneceram ali. E aí a gente vai para 1 João também. Né? Aquele que vive no pecado nunca ouviu nem o conheceu. Então, ninguém está isento de cair. Mas tem esse medo somente no nicho quando se fala de homossexualidade. Ou talvez até de uma pessoa que viveu a prostituição. Uhum. Mas por que não se fala de um adúltero? Por que passar pano para outros pecados, sabe? Então, eu sofri muita essa questão, sabe? Medo de eu... Eu sou uma pessoa que sempre fui de confessar, muito sincera. Eu posso sentar na mesa aqui com você e falar o que você quiser. O que você perguntar, eu falo abertamente. Então, no último episódio agora, na última igreja, eu sempre fui de confessar todas as coisas, tentações. Eu sou do tipo de pessoa que gosta de confessar tentações, porque pra mim, elas perdem o poder quando você confessa, sabe? Pelo menos um pouco. Então, eu confessava muitas tentações na área da homossexualidade. E um desses líderes da igreja que eu tava conversou com a minha mãe quando minha mãe perguntou por que eles estavam me privando de participar do ministério por tanto tempo, exigindo tantas coisas de mim que não era exigido de outras pessoas, de outros jovens. Sendo que literalmente eu passo o dia no quarto lendo. Eu vivo para isso, né? Para estudar teologia. E minha mãe perguntou e ele falou, ela confessou que uma menina teve atração por ela e ela conheceu essa menina, tava na rua, acabei esbarrando, conheci, e ela falou que não sentiu nada, não ficou com a menina. Eu confessei o pecado pra ele antes, tipo, o pecado, a tentação, o pecado, por que eu falo pecado? Porque eu paguei pra ver e se a tentação fosse forte demais, a ponto de eu não aguentar. Ou se meu eu desordenado fosse tão forte a ponto de eu ceder. Mas eu confiei, eu confessei. E ele falou, mas quem garante que ela não ficou? Por exemplo, sabe? Então, eu acho que se a pessoa tem a intenção de confessar a tentação e os trajetos, por que tanta desconfiança? E é isso que a gente recebe, né? Por ser sinceros. Então, eu não culpo, de certa forma, as pessoas que se escondem. Eu tenho um amigo, ele mora fora do Brasil, ele luta há 27 anos.
Eu falo, amigo, fala para as pessoas, porque ele é um pregador famoso, conhecido, né? E ninguém imagina. Eu falo, fala porque pede a força sobre você. É mais fácil você falar agora do que depois você cair. E a pessoa fala, Laura, uma farsa. Mas se você falar da sua luta, você vai cair e as pessoas vão falar. Ele falou que ele lutava. E ele falou, eu prefiro morrer do que falar. Entende o peso disso? Ele é casado? Não, ele é solteiro. 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 Ele é solteiro. Então a pessoa prefere morrer. Essa é a realidade dos nossos dias. Tem jovens que preferem morrer do que, no contexto de igreja, falar que sentem atração. Aí eu vejo casos na internet de pessoas publicando antes e depois, né? O antes coloca um fundo musical meio ópera bar, aí coloca lá de vestido, né? As mulheres, depois coloca com uma touca dentro de um carro como se fosse um homem, né? Agora eu sou livre. Aí coloca a ideia de que estava escondendo o pecado. Só que assim, é o tipo de pessoa que esconde o pecado, não confessa e sai da igreja com medo de ter algum tipo de obstáculo com sua família, ministério, por aí vai, né? Você sentiu isso também quando você estava, por exemplo, frequentando uma igreja e você pensou em falar assim, não, eu vou esconder mesmo, eu vou seguir minha vida assim, seja o que for, vou viver uma vida dúbia. Você já chegou a pensar nisso? E o que levou realmente você a ter uma teofania, né, assim podemos dizer, um contato com Deus, a ponto de dizer o seguinte, não dá mais, é isso, e agora eu vou renunciar a tudo que eu tenho e entregar totalmente a minha vida a Cristo. Porque a gente acha que isso se faz na conversão, só que é algo gradual, não é de um dia para o outro, né? Quando que aconteceu essa mudança mesmo de vida? Nossa, você foi profundo agora, né? Eu acho que a mudança, ela é gradual. Mas a convicção e quando você tem realmente um encontro, vou falar místico, mas não da forma mística que se é falada hoje, algo especial, você nunca esquece. É como diz Thomas de Kempis, sabe? Eu encontrei um amor pelo qual vale a pena largar todos os outros. Então, a partir daquele momento em diante, não vou falar que eu fui perfeita. Não fui. São 10 anos. Foram 10 anos. Eu passei por dificuldades com roupas, porque eu me vestia totalmente masculina. Com tudo isso que vocês estão vendo aqui, isso aqui pra mim já é um avanço enorme. Porque eu era totalmente... me identificava... Cheguei a tentar me identificar como um homem. Então foi muito gradual. Porque eu sempre pensei assim, eu vou esperar Deus me dar vontade de ser feminina pra assim eu fazer. E conforme eu fui estudando a teologia, eu acho que a teologia foi minha salvação, assim. A teologia foi meu norte. Foi meu norte para que eu não tivesse essa ideia de sair da igreja, não tivesse essa ideia de desistir de tudo. E também o encontro, porque para onde eu vou? Para onde eu vou? Se eu fui antes, vivi toda essa vida em desordem, sem freio, tudo que eu encontrei foi morte, que o salário do pecado é a morte. E realmente foi morte mesmo que eu encontrei. Não existe outro lugar para mim, não existe outro refúgio, outro descanso. Minha alma só tem descanso quando repouso em ti, quando descanso em ti, como dizia Santo Agostinho, né? Minha alma só tem... É essa frase mesmo. Às vezes eu me confundo. Então, eu sabia que meu repouso estava em Deus, apesar das minhas guerras internas. E foi um processo totalmente difícil, porque muitas vezes eu jogava meu guarda-roupa toda fora. O primeiro guarda-roupa que eu joguei foi o satânico, né? Que eu era desse lado aí. Então, joguei todos os altares, as coisas Você é fora. luciferiana? Você era antes? Não me considerava. Você se interessa saber nesse assunto? Depois a gente conversa sobre isso. Melhor não. Mas enfim. Então, eu fui trocando de guarda-roupa e aí eu vestia um pouco feminino, eu falava, não gostei. Voltava pro meu esconderijo. Até que, antes de eu terminar de escrever o livro, eu tava lendo a Bíblia, eu conversando ali, orando as escrituras e meditando nelas. Eu me perguntei, e ao mesmo tempo uma pergunta para Deus, sabe? O que tá faltando? Onde eu posso te glorificar? Porque eu sempre oro o Salmo 139, né? Sonda, meu Deus, sonda meu coração. Me mostra se há um caminho mau. E eu sei que há vários caminhos.
várias coisas que precisam de mudança, mas o que hoje o que eu posso fazer? O que o Senhor pode me ajudar a enxergar para que eu consiga, com a sua graça, mudar? E aí Deus falou, você está me glorificando em muitas coisas, mas e na sua feminilidade? E aquilo foi muito forte, porque é uma área que a gente vai... Para mim era como se... Vamos fazer aquela analogia que o nosso coração, né, nosso corpo, enfim, o que as pessoas quiserem interpretar. É uma casa. E eu tinha aquele quarto que eu não deixava... Que eu não queria, né? Porque Deus pode fazer o que Ele quiser, arrebentar a porta do meu quarto, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas que eu não queria que fosse arrumado. E era a feminilidade. Eu falava, Deus, eu não posso ficar desse jeito que eu tô. Tá tudo bem, meio termo. Mas Deus falou, não, quanto mais você... Ele me mostrou através das escrituras, olha, eu não te criei em vão, te criei com propósito. Eu não te criei à toa. Eu não te fiz nascer num corpo feminino, um sexo feminino, à toa. Eu sou intencional. Apesar da miséria do mundo, apesar da atração, apesar de outras coisas, eu fui intencional. Então seja intencional em me glorificar com a sua feminilidade. Então a partir disso, ele foi desconstruindo tudo isso, todas essas coisas. E foi um processo. Passou 8 anos, 9 anos, até eu realmente conseguir. E naquele momento eu falei, Deus, não gosto. Não me sinto bem. Me sinto mais confortável com roupa mais larga, no estilo mais largo, menos feminino, mais masculinizado, vamos falar, né? Mas eu vou fazer a tua vontade. Vou viver a sua obediência. E pelo hábito, eu adquiri a virtude, que hoje é uma virtude. Porque hoje eu amo, tá? Assim, hoje, se eu estou masculinizado, eu me sinto mal. Eu sinto que eu tô fora do que eu nasci pra ser. Eu me sinto em total desordem e isso me entristece. Mas tem coisas que é somente Deus, né? Como você disse, nessa linguagem de teofania, sabe? Pode iluminar. Que às vezes a gente fica sentado no banco esperando, quando eu tiver vontade eu vou fazer. Não. Faça, obedeça a Deus, e durante a obediência, que é gradual, e é um processo de santificação, Ele vai ordenando todas as coisas. Porque é assim para todos que entram na igreja. É um hábito, é uma obediência diária. Por exemplo, ninguém já entra na igreja, algumas sim, mas com o tempo se perde. Lendo a Bíblia, querendo ler todos os dias, meu Deus, uma fome imensa. É um hábito. Pode até ser que comece, né? Chamado aquele primeiro amor. Mas uma hora, você acorda num dia que você não tá tão legal. Você não quer ler, você não quer orar. Nossa natureza desordenada e depravada, ela não ama a carne, não ama a oração, não ama a palavra, não ama nada que vem de Deus. A gente vive nessa guerra. E se a gente tem vontade de orar e de ler, primeiro é porque Deus nos dá graça para isso. Segundo, é pelo o hábito da obediência em fazer, mesmo quando não se tem a vontade. Até que a vontade surge. Mesmo se ela não surgir, a obediência é maior. Nós não vivemos por vontade, nós vivemos por obediência. Nós não vivemos por desejos desordenados. Vivemos por obediência. Então, quando eu entendi isso, mudou tudo. Mas a última pergunta que você fez, eu já até esqueci. Era sobre quando realmente você sentiu que o que você estava fazendo não estava de acordo com a palavra de Deus e você teve um encontro realmente diferente. Tipo assim, olha, realmente não dá mais. Você já falou sobre isso. A questão que eu acho que você não consigo definir esse processo que acontece. Por exemplo, eu sei que essa pergunta é muito próxima e muito íntima. Eu poderia fazer isso nos bastidores, mas posso perguntar aqui. Por exemplo, depois que você teve essa conversão, você chegou a cair ainda? Sim. Então, é que eu tô falando. Esse processo não acontece de um pro outro. É uma coisa gradual que envolve um mentor, uma espiritualidade elevada, um contato maior com Deus. Então, realmente, isso pode acontecer com qualquer um que está lutando contra isso. Que mesmo depois que crendo em Cristo, estão na igreja, fazendo ali parte do ministério, isso pode acontecer, de cair novamente. Sim, pode. Mas o que muda, por exemplo, entre uma pessoa que
tá gostando de fazer aquilo e onde você vê realmente mudança? Como que a gente consegue identificar isso? Tá. O que muda quando você cai e é um regenerado? É um verdadeiro cristão. Vamos falar uma língua que as pessoas vão entender, né? Melhor. Muda que você não sente mais prazer, você sente tristeza. Você tá entristecendo a Deus. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, de verdade, você não sente prazer naquilo. Então, apesar de cair, você não tá feliz nem completo. Você entende que aquele prazer da carne é gostoso, é bom. Quando eu caí, não foi ruim o prazer. O que foi ruim é saber que eu estava desonrando a Deus. O que foi ruim é não poder pecar em paz. É estar pensando em Deus em todo momento. Parece hipocrisia, né? A pessoa tá ali cometendo pecado, mas tá com Deus na cabeça. Mas o amor de Deus, ele penetra as profundezas do nosso ser, às vezes, ao ponto da gente não conseguir fazer certas coisas. É como um freio da graça, sabe? É ele sempre relembrando ali. E é uma coisa que eu aprendi, né? Quando temos a nossa mente renovada e não tá mais cauterizada pelo pecado, e quando eu falo mente, né? Isso envolve os desejos, as afeições. Por mais que tenhamos recaídas e vontades fortes, nós sabemos a quem pertencemos, nós sabemos o porquê estamos vivendo. Então, pra mim, falando, quando eu caí, o que mudou foi, eu sempre pensei, isso aqui não é algo eterno. Eu não quero isso pra sempre. Isso é miserável, é algo momentâneo. O que eu quero tá em Deus. Por mais que a minha carne grite, eu prefiro sofrer o custo de largar tudo. Porque o evangelho, ele custa tudo. Viver de verdade pra Deus te custa tudo. Se não tá custando nada, você não tá vivendo o evangelho. Eu prefiro sentir um vislumbre de sofrimento, viver uma alegria eterna. Que não é só quando vier os novos céus e nova terra, ou quando nós morremos e estávamos no período, né, intermediário, né? Não sou LGOT, não, tá? Mas, enfim. Mas, assim, nós poderemos ainda desfrutar. Há esse prazer a ser desfrutado. Há um prazer também na questão de estar renunciando, de estar nesses dois lados e perceber que você sente essa inclinação. É doloroso você saber que você está gostando de algo que você não quer gostar, você não tem muito controle, mas quando você se rende e entrega, tudo começa a fazer sentido de novo. Será que eu respondi você? Respondeu. E outra coisa, você acha que as igrejas inclusivas, as igrejas LGBTs, que é mais, sei lá, que até os Z, sei lá o que tem hoje, essas igrejas, de certo modo, o que elas fazem? Elas criam um ambiente, uma liturgia muito próxima daquilo que as igrejas evangélicas já apresentam e colocam uma nova roupagem. Qual é a roupagem? Venha como está e permaneça da forma que você veio. Você acha que essas igrejas inclusivas, elas também são uma forma de apresentar esse evangelho mais próximo dessas pessoas que precisam ser amadas, mas sem confrontar o pecado? Por exemplo, a igreja Lana Holder. Você acha que a proposta é boa e teve seus erros, ou é simplesmente um falso evangelho? Como que você entende essas igrejas inclusivas que hoje tá na moda aí? É tipo assim, olha, eu sou lésbica, eu sou gay, a minha igreja não tá aceitando, eu vou pra lá. Você acha que essa proposta é boa ou tem seus problemas aí teológicos? Tem vários problemas, né? Mas você falou uma coisa que mexeu com a minha cabeça agora. Precisam ser amadas, mas sem confrontar o pecado. O amor de Deus, ele confronta tudo. Então, Deus me amar é Deus me confrontar, é Deus me reordenar, é Deus me mudar. Se o amor que você prega não te transforma, então não é o amor de Deus. A questão é, existe um erro. No Brasil hoje, as pessoas no geral não entendem o que é sexualidade. Orientação, gênero, pouco se é ensinado. Os seus pais te passaram alguma coisa sobre sexualidade? Nada. Então, no geral, o Brasil não entende. Igreja muito menos. Que é um tabu, né? Vou falar isso do meu filho? Não. Aí ele aprende na rua. Mas voltando.
Por a igreja não entender, então surgiram essas igrejas. Mas do que adianta incluir um pecado e excluir a Bíblia? A Bíblia precisa, nós precisamos viver ela inteiramente. Então, além de ser um falso evangelho, obviamente, é um ídolo e um Deus criado para agradar a criatura, que bate com 1 Timóteo. As pessoas, elas estão correndo atrás de pregações e de pastores e de líderes que vão falar algo não para confrontar o pecado delas, mas para passar pano e a mão em cima e agradá-las. Então, existe uma contraproposta, existe um problema aí, porque não precisamos de igreja inclusiva, precisamos da igreja. A igreja por si só, Cristo já inclui todo mundo. Cristo, quando veio, a proposta dele foi a inclusão. Ele incluiu todo mundo. Ele só não incluiu o pecado, porque ele veio justamente para que o pecado fosse extirpado. O já e ainda não. Enquanto não vier a glorificação, estamos caminhando para que não possamos viver essa vida em pecado. Então, não precisamos da igreja inclusiva, precisamos de uma igreja bíblica que saiba lidar com as mazelas, né? E nessa questão da homossexualidade. Porque a igreja de Deus, a igreja invisível, né? A verdadeira igreja, ela já te inclui. Cristo já te inclui. Uhum. O pecado da homossexualidade está aqui. Quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 6, inclui embaixo, ele fala assim, algum de vocês eram assim. Ou seja, ele está falando, vocês eram assim. E ele inclui a homossexualidade, ou seja, ele está falando para pessoas no contexto ali que eram da prática homossexual. Ele inclui, a Bíblia já inclui. E ela ensina como tratar, como todos os outros. Então nós não precisamos de igrejas inclusivas que estão incluindo, com o discurso de incluir pessoas, estão excluindo partes da Bíblia importantíssimas. Nós não podemos deixar de falar que pecado é pecado. Então amar é confrontar. E assim, primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, a mente. O segundo é, não terás outro Deus além de mim. Como que eles dizem amar a Deus se eles estão tendo outro Deus além dele? Um Deus inventado que eles ainda têm coragem de chamar de Deus vivo. Uhum. Você falou, eu tenho um acróstico que chama café. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a sua alma, todas as suas forças, todo o entendimento. Eu ensinei na igreja, todo mundo agora sabe como que funcionam os mandamentos do Senhor. Mas voltando à questão da sua forma que você entendia o amor, todo casal lésbico, acho que eu posso usar essa expressão, não tem problema, né? Pode sim. Tem a moça que é moça mesmo, que quer se vestir como uma mulher, mas com uma atração exatamente por mulheres, e tem a moça que quer se vestir como um homem. Como que funciona isso? Porque assim, eu não sei se também posso usar essa expressão, mas na questão homossexual tem o ativo e o passivo e tudo mais. Aí as pessoas são um pouco mais, né, como o Paulo diz, né, um pouquinho mais afeminadas e tudo mais, né? Como que funciona nesse conceito amoroso de por exemplo assim, você gostava de usar roupas masculinas, mas qual era o seu pensamento por detrás disso? Por que eu tenho que usar isso? Eu quero ficar mais próximo de um homem, mas como que funciona essa questão amorosa da menina entender, não, eu quero continuar sendo uma menina, vestir como uma menina, e tem outras lésbicas que não, eu quero se vestir como um homem. Por que tem esse entendimento e aonde realmente que vocês queriam chegar, uma forma plural de falar? Eu posso falar com propriedade, porque depois do evangelho eu comecei a enxergar a homossexualidade de outra forma e a sexualidade também. Quando eu no meu caso, eu comecei a vestir roupa masculina antes de entender que eu tinha atração, antes de ter a primeira atração, por exemplo. Então já tem alguns sinais antes. Sim. Eu passei por abuso. Não tô falando que todas as pessoas que são abusadas necessariamente agem assim. Por exemplo, 2 irmãs, 2 foram abusadas. Uma vai ficar totalmente promíscua e vai vestir roupas totalmente promíscuas, e outra vai ficar totalmente fechada. Cada pessoa age de uma forma. Entende? E as duas podem não virar nada, no sentido de
da comunidade LGBT. No meu caso, eu comecei a me vestir assim pra me esconder meu corpo, porque eu não queria... Eu via a minha prima, um corpo muito, né, chamativo, e os homens desrespeitosos, e vivi situações desrespeitosas, então foi a maneira de me proteger. Então eu comecei a vestir roupas mais largas para me proteger, porque eu não queria homens assoviando para mim na rua, eu não queria sofrer abusos, comentários de homens mais velhos. Então foi a minha forma de me proteger. E automaticamente eu me agarrei a isso e fui atraindo pessoas que gostavam de mulheres desfém, que a gente fala desfém, né? Que se vestem do modo mais masculino. Hoje eu entendo isso, hoje eu tenho esse entendimento. Então, dentro do relacionamento, sempre foi assim. Eu ficava com mulheres que performavam a feminilidade e eu não. E aí, dentro disso, já se pensa. Ela não performa, então ela é o homem da relação. Mas a questão é que são duas mulheres, não existe homem na relação. Não existe um homem na relação. Hoje, as pessoas já entenderam melhor isso. A gente vê duas mulheres que você olha e fala, não parece que é um casal. Mas as duas são um casal. Então, eu gostava de mulher por ela ser mulher. E a mulher gostava de mim por eu ser mulher. Não pela roupa que eu vestia necessariamente. Uhum. Algumas pessoas realmente se atraem. Então, não é pelo... Porque não faz sentido você ficar com uma mulher que... Nossa, já ia criar uma polêmica aqui. É melhor não. Mas, enfim. Vamos lá, vamos voltar. Então, assim, se eu gosto de mulher, eu gosto de mulher. Eu gosto de tudo que a mulher tem. O corpo dela. E ela também. Então, não existe um homem na relação. E muita gente tem essa ideia, né? Que existe um homem na relação. E por muitos anos, na comunidade mesmo teve isso. Então, tinha essa separação de ativo e passivo até entre falar no meio lésbico. Então, a mulher que era mais masculina, ela fazia o papel que o homem faz na sociedade. Pagava as coisas. Ela não recebia prazer, ela só dava. Quando, na verdade, né, o homem, ele, quando tá no intercurso com a mulher sexual, o homem e a mulher, os dois são prazeres mútuos, né? Uhum. Mas entendimento bem raso, né? Então a mulher, ela somente dava o prazer e não deixava que a tocasse. Muita gente ainda é assim na comunidade. E na questão dos homens, aí realmente acontece uma passividade, uma atividade, né? Uhum. Passivo e o ativo, né? Porque não tem como acontecer os dois. E quanto... Eu sei que você canta. Kaique mostrou umas músicas suas. Ele me caguetou aqui. Tem muita gente que busca refúgio quanto ao seu pecado, à sua libertação. Não vou dizer pecado, mas libertação do pecado, né, do passado. E busca refúgio em algumas coisas. Alguém vai, talvez, dizer, eu vou pra arte. Eu vou pra música. Eu vou pra teologia e tudo mais. A música em si, pra você, foi um refúgio? Ou foi apenas uma forma de agradecer a Deus sem pensar no seu passado? Ou foi um refúgio mesmo? Assim, todas as músicas que eu compus foram em momentos de extrema luta. Então, foi um refúgio. Eu abri a Bíblia e em momentos assim em que tava tudo, as vozes internas e externas falando, e eu fiz uma música chamada Nada Mais Importa, baseada em Filipenses, né? Tudo aquilo que eu considerava lucro, eu tornei como perda. E eu cito isso na música. Então, em vários momentos, como tem um que chama Todo Mal Vai Desaparecer, quando Cristo em mim nascer, eu não tô falando da glorificação somente, eu tô falando assim, porque realmente todo mal só vai desaparecer na glorificação, mas existe uma porção de graça para quando Cristo em nós é a esperança da glória aqui na terra. Existe uma porção de graça. Quando vivemos ainda essa vida em Cristo, quando Ele nasce em nós através do novo nascimento. E eu fiz essa música no momento que eu falei, eu preciso ser livre desses desejos. E eu comecei a cantar, todo mal, todo mal, todo mal vai desaparecer quando Cristo, quando Cristo, quando Cristo em mim nascer. E chorando, falando, Cristo nasce em mim cada dia mais, como se pudesse ter mais um pouco de porção todos os dias. Porque eu precisava ser livre desse desejo indesejado, e somente Cristo pode mudar. Somente Cristo é esse freio
que faz com que a gente abandone tudo. Tudo que a gente acha prazer carnal. E às vezes é muito forte, muito difícil pra amar a ele. Somente ele pode ser esse freio. Então, de certo modo, foi um refúgio. Sim. De total modo. Mas eu acho que o diferencial das suas músicas que eu percebi, como você mesmo citou aqui, é que tem gente que quando se converte ao evangelicalismo, desculpa a expressão, mas é isso, ao evangelicalismo, porque daí a gente pode colocar várias igrejas, elas não usam, por exemplo, a sua vida como uma forma de contato de pregar o evangelho, mas deixa apenas o seu testemunho como o foco principal de tudo. Então, por exemplo, a Aline se converteu. Aline, não quero que você vá pregar sobre Romanos 1 ou Romanos 8. Fala sobre a sua vida. É suficiente. Você já teve esse tipo de contato com pessoas? Olha, Aline, a gente quer te chamar aqui para a igreja, mas quer que você conte seu testemunho. Tá muito preocupado se você prega ou não, ou algo do tipo. Você ainda passa por isso? Tipo assim, não olha os seus dons, o que você é, o que você entende de teologia, mas o que você foi no passado, e isso basta pra gente. Então, Aline, você vai vir pra cá pregar? Beleza, ou vai ministrar, mas eu quero que você fale sobre o seu testemunho. Eu acho isso, Aline, desculpa falar, mas muito prejudicial. Porque é uma coisa que fica remoendo o seu passado, isso dói às vezes, entende? Você passa muito por isso? Sim. Quando eu me converti foi pior. Pensa, Assembleia de Deus, todo mundo sabe do meu passado. Era muitos convites. Culto lotado. E eu falava, e chegou um momento que eu falei, mãe, não quero isso. Realmente não quero isso, eu sou mais do que isso. Hoje eu conto parte da minha história, mas não com dor. Mas testemunhos são ótimos, mas não se vive somente de testemunhos. Contando testemunhos. Se vive vivendo uma vida que dá testemunho. Não adianta você contar também não ter uma vida virtuosa, não viver a verdade. Então, eu procuro deixar bem claro, minha vida ela não orbita ao redor da homossexualidade, ela orbita em Cristo. E legal meu testemunho, legal o que Deus fez, mas ele ainda está fazendo, ele começou uma obra, ele ainda vai terminar, existem muitas coisas para viver, existem muitas coisas ainda. Então, eu sou particularmente contra, porque, primeiramente, né, o culto ele tem que ter a palavra. Então, chega de histórias no público. Chega de histórias em cima do altar, né? Uhum. Que nós não somos contadores de histórias, nós somos contadores da Bíblia, do Evangelho de Boas Novas. Então, quando a gente faz do Evangelho um espetáculo de testemunhos, sensacionalismo, não é Evangelho, é um falso culto. Uhum. E realmente eu vejo isso acontecendo no meio evangélico, e muitos são conhecidos como ex isso, aquilo, e não são conhecidos por aquilo que eles são hoje, né? E isso pode ser um grande problema. Gente, está chegando já ao final do podcast com a Aline, só que antes disso eu queria que você falasse sobre duas coisas. A primeira coisa, fala um pouco sobre o seu livro, tá? Eu vou deixar o link aqui em algum lugar para comprar, tá? Fica tranquila. Tem para comprar, né, ou não? Não, ainda não. Ah, você não lançou ainda? Não, ainda não. Eu podia dar spoiler assim ou não? Pode. Tudo bem, então vai ser lançado. Vai ser lançado. Então depois você pode acessar as redes sociais da Aline, segue ela lá, tá bom? Dá uma força pra ela, comenta lá nos stories dela, e quando for lançado vocês vão ficar sabendo. Conta um pouco sobre a sua iniciativa de fazer esse livro e por que você fez. Sabe aquela frase? Escreva o livro que você queria ter lido? Parece clichê, mas é basicamente isso. Eu escrevi algo que eu queria ter lido há 10 anos atrás, que não tinha no mercado. As pessoas, elas contavam o seu testemunho. Gente, eu era gay, agora eu não sou mais. Eu era lésbica, eu não sou mais. Mas e depois? O que vem depois disso? Eu sempre me perguntei, o que vem depois? Como que eu vou viver agora? Eu não tinha respostas. Então, através da minha vida, eu consegui solucionar essas respostas e comecei a escrever sobre essas respostas para quem está iniciando agora, para quem está na metade do caminho. Eu acho isso algo muito importante. Foi a primeira pergunta, né? Isso, porque você escreveu o livro e tudo mais. A ideia é apontar a sua experiência à luz da Bíblia também e trazer uma resposta. A minha história, ela é mínima ali. O que está maior é o que a Bíblia diz. É o que está escrito. Porque a Bíblia, é o Evangelho, é a palavra que transformou a minha vida. E assim, as respostas foram encontradas na Bíblia. As respostas que eu tanto queria foram encontradas na Bíblia, no estudo dela.
E eu apresentei cada resposta pautada nela, para que as pessoas não possam só ler um livro e ficar lendo aquelas páginas para achar a solução, mas que elas possam ir para a Bíblia, meditar em cada palavra, se aprofundar na palavra e viver totalmente uma vida submersa nas verdades da palavra. Então, o foco do livro é voltar as pessoas para ler a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre cada coisa que eu falei, porque a Bíblia é o centro da minha vida, da nossa vida como cristãos, e de tudo, né? E como se lidou com a questão de ser taxada, a própria Bíblia, né, de preconceituosa quanto à questão de relação, né? Tem muita gente que fala, olha, a Bíblia não condena, na verdade, pessoas do mesmo sexo, não, porque o que vale no final é o amor, porque Deus é amor. Você também cria nisso antes de você ter essa conversão? Eu nasci num lar cristão, então, querendo ou não, tinha a Bíblia. Apesar de ter muita coisa bizarra na Assembleia de Deus, tinha palavra, tinha condenação, né? Então, eu já sabia. Então, quando eu entreguei para Deus lá no início, eu já sabia que Deus não era aceitável, então eu falei, ó, eu me rendo isso aqui, eu já sei que não vai entrar no pacote, então é seu, Deus. Sexualidade é sua. Essa área da minha vida é sua. Entende? E onde você pode, perdão, você pode não, na verdade, onde as pessoas podem, na verdade, encontrar as suas músicas? Hoje está no Spotify, no Deezer, onde que elas estão hoje? Ou é uma plataforma específica? Você tem quantas músicas, mais ou menos, que você escreveu e tá por aí? Eu tenho umas 7, 8. Dá um app já. Eu dei uma parada de fazer música. Eu tô focada mais em estudar teologia. Estudar. Mas volta a escrever, pô. Vou voltar. Teologia e música são... São. Eu fiz uma com um amigo meu chamado Frank. A gente fez uma baseada no livro de Santo Agostinho, né? Confissões. É muito boa. Boa. Então, mas tá no Spotify? Tá no Spotify, chama Confissões. É escrito Aline Marques. Você tem uma playlist? Alguma coisa ou não? Faz uma playlist depois, a gente coloca aqui embaixo. Faço. A gente coloca aqui na descrição aqui do YouTube, pessoal ver suas músicas. Aline, muito obrigado. Foi muito bom aqui ter esse momento com você. Realmente você abriu a minha mente. Porque esse assunto, a gente não fala, é um tabu. Então, quando nós realmente temos contato com esse assunto? Quando uma pessoa realmente passou por isso. A gente pergunta, porque você não vê um pastor pregando sobre isso, porque ele vai ter um tabu e vai ter pessoas ali que realmente têm um tipo de preconceito, ou isso não é pro culto, isso não é pra pregação. E esse tipo de contato só encontra em podcast ou uma conversa mais informal. Aline, é o seguinte, nós estamos chegando já ao final do podcast, mas tem duas coisas principais que eu quero falar com você. A primeira coisa é, depois de tudo que aconteceu, essa ideia de atração, você decidiu seguir o celibatário, algo do tipo, ou você ainda pensa sobre isso? Para mim, assim que eu comecei a entender um pouco da fé e estudar, só existia um caminho para o homossexual, o celibato. Só que isso foi desmistificado para mim. Quando eu li, eu vou abrir aqui pra gente não ficar somente na minha palavra. Desculpa não ter a Bíblia no papel. 1 Coríntios 7, versículo 6, está escrito: não digo isto como uma ordem, mas como uma sugestão. Apóstolo Paulo falando: realmente eu gostaria que todos fossem como eu. Porém, cada um tem um dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele. Aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar como eu. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Eu pensava que essa passagem não se encaixava para pessoas cristãs que sentem atração sexual. Mas por que não se encaixaria? Se apóstolo Paulo categorizou a homossexualidade junto com todos os outros, que também pertenciam à classe dos heterossexuais, se a gente fosse dividir em classe, por que não? Muitas pessoas me procuram desesperadas querendo acabar com a vida, porque não aguentam mais viver. Falam: eu tô 10 anos, 30 anos vivendo celibato. Aí eu pergunto: mas você caiu? Mas você tem desejos? E a pessoa fala: eu tenho desejos, eu não aguento mais esses desejos, eu caio em pornografia, eu caio com pessoas. Então você não é celibatário, você não tem um dom. Isso esclareceu muito a minha mente. Por quê? Aqui está dizendo, olha, aos solteiros, ou seja,
A vida hoje que eu entendo, eu vivi 10 anos acreditando que o que eu tava vivendo era um celibato, mas era uma solteirice, uma vida de castidade, que é o que Deus pede a todos, até que casem. Então, se eu tenho o dom, que eu fique solteira, mas eu entendi que eu não tenho. Se eu tenho um desejo sexual por pessoas do mesmo sexo, falando de antes, então quer dizer que significa que eu não tenho dom pro celibato. Então não é possível um homossexual viver o celibato porque ele tem o desejo queimando ali dentro dele. Uhum. Então Deus, ele não quer que você reprima seus desejos, ele quer redimir os seus desejos. Entende? Então a questão não é você reprimir, porque uma hora vai acabar indo pra fora, mas é você aprender em Deus a reordenar os seus amores. E eu entendi isso. Eu tava buscando uma resposta porque eu falei, não tá dando. Que celibato é esse? Onde você cai sempre, onde você vive uma vida desordenada, onde o desejo continua ali. Isso não é celibato, isso não é castidade, isso não é pureza. E aí eu comecei a buscar realmente entender o que eu poderia fazer a respeito disso. E a resposta hoje é, eu não acredito que exista celibato para um homossexual que tem desejos. Se você tem o dom, amém. Então, celibatário. Agora, se você vive caindo, você está abrasado, a solução é você obedecer a Deus, renunciar e buscar alinhar a sua vida com o desejo de Deus. O desejo de Deus para todos é o casamento. Uhum. Eu sempre disse assim, ó, o casamento, ele não redime ninguém. Tem muitas pessoas que dizem isso. Mas um casamento na aliança, um casamento com pessoas cristãs que realmente amam a Deus, ele é uma oportunidade magnífica de santificação, cara. Para todos, para você, ó, um hétero que vive no pecado da pornografia, que tem problemas com isso, ele vai ser realinhado com a desordenação dele dentro do casamento. Se ele for fiel a Deus, realmente amar a Deus de verdade, ele vai aprender a obediência, vai aprender a amar de forma pura, a fazer o sexo de forma pura, a não olhar a mulher como objeto, como ele aprendeu a vida toda pela pornografia. Ele vai ser santificado pelo casamento, através do casamento. O homossexual, a mesma coisa. É um assunto muito complexo, Uhum. entende? Porque no começo, primeiro, o conselho que eu daria, você quer casar? Case. Case, mas com fé no Senhor e tendo afeições, porque é possível você ter afeições por exemplo, ter afeições, hoje eu posso ter por vários, né? Mas é possível um homossexual ter afeições por uma pessoa específica do sexo oposto, somente um, e tentar viver essa vida, entende? Então, o caminho para a santificação culmina no casamento. Se você quer ficar solteiro, amém. Mas a reordenação de todas as coisas acontece dentro do casamento, dentro dessa ordem criada por Deus. É ali que ele vai reorganizando você em todas as áreas, em tudo, nas suas falhas, pelo hábito, você vai melhorando, os dois vão caminhando para ser mais parecidos com o que Cristo Uhum. quer e para a obediência. Mas para você chegar nisso, você teve que abandonar. E quando você não sentiu mais vontade de ter esse tipo de atração, como que funcionou esse processo? Quando você parou de sentir isso? Eu estava passando por um período muito difícil na igreja, né? Por causa da minha atração, eu estava sendo excluída de tudo. E aí, a atração, vou falar de repente, porque demorou muito, mas de repente eu me vi olhando para os homens com outros olhos. É um estímulo, né? Sim. Eu não olhei mais com nojo, com repulso, com algo que eu não queria mais, mas eu comecei a desejar, a querer beijar um homem, coisa que nunca aconteceu antes. A querer estar perto, a querer experimentar. E aí eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Né? E assim, começou com algo simples. Deus pediu para que eu glorificasse Ele na minha feminilidade. Quando eu me senti mais mulher, conforme eu fui me sentindo mais mulher e gostando disso, e exalando e aprendendo isso, existiam muitas coisas que eu fazia. Eu não deixava o homem pagar a conta pra mim. Eu era bruta com o homem. Eu não sabia ser doce. Conforme eu fui me deixando estar em paz com o meu lado mulher, eu fui olhando para os homens de outra forma. Fui gostando disso.
E foi um processo assim. Foi um processo, mas sabe quando você meio que acorda num dia, dizendo assim, metaforicamente, e percebe que tudo mudou, mas que não foi do dia pra noite, mas os, naquele momento você começou a enxergar de outra forma. Então, não foi algo esperado. Eu fiquei 10 anos lutando sem esperar que Deus mudasse isso em mim. Eu não acreditava que existia essa esperança. As pessoas que falavam assim, entrei pra igreja e a atração foi embora. Pra mim era tudo mentira. Eu não sei até hoje quais são mentiras, não. Mas creio que Deus é poderoso pra fazer tanto de repente, tipo, a pessoa entrou e mudou realmente, tanto gradualmente. Eu não posso deixar de passar essa esperança pra quem ouve, entende? Mas a esperança é que Deus vai redimir todas as nossas áreas. Eu era mentirosa, eu tinha problema com roubo, eu tinha problema com outras imoralidades. Deus não queria redimir somente a minha homossexualidade. Ele queria redimir, ele queria e quer todas as áreas da minha vida. Mentiroso que larga a mentira, aquele que rouba que pare de roubar. Esse é o evangelho, né? É o entendimento de que precisamos abandonar toda a mentira e nos apegar à verdade. Mas você tá convicta que hoje Deus tem pra você o celibato? Ou você ainda pensa sobre isso? Eu tô convicto que Deus não tem um celibato pra mim, por quê? Eu não tenho desejo, eu não tenho dom, eu sinto desejo por homens. Hoje eu já não sinto nenhum desejo por mulher. Nenhum desejo por mulher. E às vezes eu choro porque é muito mais fácil. Assim, pra mim era muito mais fácil, estava habituada já a renunciar. Agora, como que eu faço com homens? É um território que eu nunca adentrei. Até onde eu posso ir? Entende? Então, pra mim hoje é muito mais difícil lidar com a questão de sentir atração por homens. Porque é um território que eu tô aprendendo ainda. Eu não sei até onde eu posso ir com pensamentos, com sentimentos, com fantasias, porque há pessoas que digam, né, que a heterossexualidade cobre multidões de pecados. E eles vivem seus desejos ordenados e desenfreados, e tá tudo bem, né, pra sociedade. Você fazer um monte de coisa, é hétero, tá na igreja, pode fazer. Mas eu entendo que a castidade é pra todos. E hoje eu procuro entender esse limite. Então hoje, não. Eu não vivo essa vida, porque eu não tenho dom pra ela, nunca tive, porque o desejo sempre permaneceu, então a Bíblia é clara. Quem tem desejo, que se case. O podcast foi muito bom. Eu espero que você aqui esteja sofrendo com isso, porque realmente você está sofrendo, porque é um martírio da sua própria carne, né? É o seu prazer lutando contra o espírito. Paulo diz que a carne e o espírito, essa luta, né? Vence mais, aqui já é parafraseando, né? Quem você alimentar mais também, é tipo um lobo, né? Então, é você que tem algum problema com isso, tá? E quer ter um auxílio, quer conversar com a Aline, eu vou deixar as redes sociais aqui abaixo na descrição. E Aline, muito obrigado, tá? Por você participar aqui do nosso podcast, foi um momento muito edificante. E fala aí, pessoal, onde essas pessoas podem te encontrar. No momento, eu tô no Instagram, Aline Marques Oficial, somente lá. E o Spotify, com suas músicas. Que também pode encontrar no modo voz, né? Cantando, né? Aline Marques. Aline Marques. E tem previsão para lançar o livro? Ele já terminou a fase de diagramação? Isso. E agora é só receber e enviar para o mundo. Ótimo. Vai estar disponível no link da minha bio. Vou estar divulgando por lá. Ótimo. Maravilha, muito obrigado. Deus te abençoe. Gente, esse foi o nosso podcast. Fica aqui por dentro, você que nos acompanha há muito tempo. Vai lá no Instagram, fala comigo, tá? Vocês sabem muito bem que vocês não são números, são pessoas. Então, dentro do possível, eu respondo vocês. Se quiser falar com a Aline também, já deixou redes sociais aqui. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Valeu!